Bom dia, hoje são 13 de agosto de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui, internauta, mais um vídeo acerca de religião. Sempre tenho dito que o ateísmo é a pura verdade, baseado na história, na ciência, antropologia, sociologia, arqueologia bíblica e na própria teologia. Estou aqui abordando, por enquanto, os 10 mandamentos que estão na Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Com este é o quarto vídeo. O quinto vídeo com este, o quinto. 5 vídeos apenas sobre os 10 mandamentos. E ainda não acabou. Não acabou. Então são 5 vídeos sobre os 10 mandamentos, sobre mais uma lenda bíblica chamada 10 mandamentos, né? E hoje volto aqui ao assunto para tocar em outro detalhe, tá bom? E o detalhe de hoje é o seguinte: por que apenas 10 mandamentos? Por que apenas 10 mandamentos? Por que não 90 mandamentos? Por que não 80 mandamentos? Por que não 300 mandamentos? Por que não 700 mandamentos? Por que não? Por que apenas 10 mandamentos? É outra ilusão, é outra lenda, que vou explicar aqui com base teologia, tá? Então vamos aqui. Eu coloquei sempre, veja, este é o quinto vídeo, são 5 apenas sobre os 10 mandamentos, e ainda não acabou. Vamos lá. Coloquei aqui a lei de Deus, os 10 mandamentos, e aqui a lei dos homens. Como lei dos homens, eu peguei, por exemplo, o Código Penal brasileiro, nosso Código Penal aqui no Brasil. Muito bem. Eu fiz aqui esta comparação para provar que a lei dos homens é superior milhões e milhões de vezes do que a lei de Deus, que aqui está. Expliquei isso em vários vídeos, né? Só que isso aqui, na verdade, não é lei de Deus coisa alguma. Deus algum existe. Deus algum existe. E esse Deus aqui, que é o Deus dos cristãos, foi criado pela civilização hebraica. É o Deus dos hebreus. Então os hebreus atribuíram esses dispositivos aqui ridículos de lei, injustos, hediondos, bárbaros, a Deus. Só que Deus algum fez uma porcaria dessa. Deus algum. Quem fez estas leis aqui arcaicas, velhas, desumanas, injustas, quem fez foi o povo hebreu, tá? Então aqui é apenas uma lenda. Deus algum existe e Deus algum fez, portanto, estas leis que aqui estão, ridículas, chamadas 10 mandamentos. Muito bem. Então eu coloquei aqui, ó, lei de Deus, os 10 mandamentos. Lei dos homens, Código Penal brasileiro. Muito bem. Então vamos aqui. Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. Estão aí os 10 mandamentos, né? Eu coloquei aqui a partir do terceiro versículo, versículo 3, o primeiro mandamento. Porque os outros, o primeiro e o segundo, não são mandamentos, tá? Não são dispositivos de lei. Apenas a partir do terceiro versículo. Aqui está. Então o primeiro versículo, o 3, traz o primeiro mandamento aqui dos 10 mandamentos. O primeiro, qual é? Já disse, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Eis aí o primeiro mandamento. O primeiro dos 10. Este aqui é o pior de todos. Mostra a selvageria, a desumanidade do povo hebreu. Porque o povo hebreu era politeísta, acreditava em vários deuses. E a Bíblia é a maior prova disso. Pois bem, então, com o passar do tempo, o povo hebreu foi adorando um Deus único, chamado Javé, que é o mesmo Deus dos cristãos. Pois bem, então o povo hebreu, quando foi virando a casaca, acreditando em outro Deus, deixando os deuses para lá, esse povo passou também a obrigar os conterrâneos, o povo hebreu,
a adorar também um Deus só, o Javé. E aquele povo, aquela pessoa que não adorasse exclusivamente ao Deus hebraico, que é o Deus dos cristãos, então essa pessoa seria morta, seria assassinada a pedradas, pedras, porque estava adorando outros deuses. Pois bem, e aqui está a primeira maldade, a maior dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento, logo de cara, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Aqui não havia liberdade de crença, não havia liberdade religiosa nessa lei desumana chamada os 10 mandamentos. Já a lei dos homens não, uma lei perfeita sob o ponto de vista da técnica legislativa e uma lei muito mais humana, uma lei muito mais justa. Aqui, na lei dos homens, Código Penal brasileiro, aqui no Brasil, ninguém é punido por acreditar em vários deuses. Ninguém. Porque existe a liberdade de crença. Então essa proibição de adorar outros deuses não existe aqui no Código Penal brasileiro, na lei dos homens. Mas existe aqui na lei absurda, atribuída ao Deus hebraico. Não há Deus algum aqui. É uma lei arcaica de um povo, em sua quase totalidade, analfabeto, sem instrução alguma, que viveu há mais de 4.000 anos numa região atrasadíssima, chamada hoje Iraque. Se o Iraque hoje é uma porcaria, ano 2013, imagine o Iraque há 4.000 anos. Pois bem, então isso aqui nasceu, teve origem lá no Iraque, lá na aldeiazinha chamada Ur, na Mesopotâmia, região entre 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Pois bem, aqui está. Agora vem a pergunta: por que apenas 10 mandamentos? Aqui na Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Por que apenas 10 mandamentos? Eu já disse, tudo isso é lenda, é ilusão. Na verdade, não são 10 mandamentos coisa alguma. Isso aí é que forçaram a barra. E vou explicar aqui agora. Pois bem, veja aqui o que, segundo a lenda bíblica, Deus escreveu com seu dedo em 2 tábuas de pedra, entregando-as a Moisés. Tudo isso é lenda, mas vamos aqui para a lenda. Então Deus escreveu tudo isso aqui, que está aqui, em 2 tábuas de pedra, e as entregou a Moisés. Muito bem. Ora, eu transcrevi aqui os versículos, só os iniciais, para provar que tudo isso é pura bobagem, pura fantasia. Veja aqui, começa o primeiro mandamento a partir do versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos ver agora o versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, e continua. O 5, não as adorarás. O 6, e façam misericórdia e tal. Muito bem. Ora, aqui, nos versículos 3, 4, 5 e 6, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou seja, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6 tratam da mesma coisa que está no versículo 3. Então aqui, ó, coisas que nada tem a ver. Coisas repetitivas, que não pode ocorrer em lei alguma. Tudo mal feito. Aqui está, ó. Então os versículos 4, 5 e 6 não valem, não servem para nada. É a mesma repetição da loucura que está no versículo 3. Entendeu? Então aqui, ó, veja, e Deus escreveu essas besteiras aqui a mais, que não se encaixam em canto algum. Veja, é apenas uma mera repetição do que está no versículo 3. Tanto é que é o primeiro mandamento, dos 10 para a Igreja Católica e Protestante, é o que está no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Pronto. O que está aqui já engloba o que está nos versículos 4, 5 e 6. Então, versículos 4, 5 e 6 não servem para nada, inúteis. E foram escritos na tábua de pedra, nas 2 tábuas. Veja que loucura. Muito bem. O que eu coloquei aqui, ó, em círculo vermelho são realmente
os mandamentos que estão aí na Igreja Católica e na Protestante, né? Com algumas mudanças. Muito bem. Mas veja aqui, quantos? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mandamentos e não 10. A Igreja Católica dividiu aqui o nono mandamento, o nono, dividiu em 2 para formar 10. A Igreja Católica. Depois eu explico. Muito bem. Então vamos. Aqui, ó. E portanto são 9. 9. E como eu já expliquei em vídeo anterior, desejar não é comportamento. Não é comportamento. É apenas uma coisa íntima que ninguém sabe. Que a população hebraica não sabia se alguém estava desejando ou não a casa do próximo, a mulher do próximo, o servo do próximo, o escravo, né? A escrava do próximo, ou coisa alguma do próximo. Então isso aqui não é mandamento, eu já expliquei. Desejar é uma coisa íntima, que ninguém revela, é segredo, não é comportamento, não é uma coisa que se exterioriza, que se transforma em ato, em ação. Portanto aqui cai fora também o mandamento que está no versículo 17. Então aqui no fundo são apenas 8 mandamentos e não 10. Vou explicar depois. Muito bem, vamos aqui. Então veja, o outro mandamento aqui, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muito bem, que é o segundo. O terceiro, lembra-te do dia de sábado. Tudo mal feito, ó. Aqui é não, não, não. E aqui não aparece mais o não. Toda uma técnica legislativa mal feita, que comprova que esta porcaria aqui foi feita por um povo altamente ignorante, o povo hebreu, e que não existe um ser sobrenatural, bom, misericordioso e inteligente, por trás de uma loucura dessa, mal feita e terrível, né? Pois bem, então veja, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro, lembra-te do dia de sábado. Terceiro. O quarto, honra teu pai e tua mãe. Vamos aqui ao terceiro, ó. Lembra-te do dia de sábado, que está no versículo 8. E aqui continua também no versículo 9, no versículo 10 e no versículo 11. Ou seja, os versículos 9, 10 e 11 também não servem para nada. Deus, com seu dedo, escreveu nas tábuas de pedra, perdeu tempo, porque os versículos 9, 10 e 11 são apenas uma continuação desnecessária, inútil, uma repetição inútil, que não deve haver em lei alguma, do que está no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado. E aqui o 9, ó, repete, ó, 6 dias trabalharás, ainda é sábado. O 10, mas o sétimo dia é o dia do Senhor, repete o que está no 8, né? No oitavo. E o 11, porque em 6 dias, tudo é repetição, o que não pode haver em lei alguma, Portanto aqui, os versículos 9, 10 e 11 são desnecessários, inúteis, porque apenas repetem o que está no versículo 8. Muito bem, vamos aqui ao outro mandamento, honra teu pai e tua mãe. O outro aqui, não matarás. O outro, não adulterarás. Versículo 15, não furtarás. Versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o versículo aqui, 17, não desejarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer coisa que pertença ao teu próximo. Então aqui, veja, somando, ó, novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mandamentos. E aqui, a Igreja Católica, por exemplo, esfacelou. Ela tirou daqui, ó, do versículo 17, que é um só mandamento global, ela esfacelou aqui para formar o 10º mandamento. A Igreja Católica Apostólica Romana. Então o 9 ficou assim: não desejarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. Aí o 10º, que era uma continuação daqui, continua assim: não desejarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então veja,
No fundo, aqui, só há 8 mandamentos. 8. Porque não desejarás não é mandamento. Desejo é uma coisa íntima de cada pessoa. Então vamos aqui. Eu fiz uma comparação com o Código Penal aqui brasileiro. Vamos ver aqui. Os defeitos já mostrei, né, em vários vídeos. Vamos ver aqui outra coisa interessante, ó. Aí alguém diz assim, o quadro aqui está caindo, né? Alguém diz assim, ó. Alguém diz, deixa eu ver aqui. Alguém diz assim, por que 10 mandamentos? Por que apenas 10 mandamentos? Quando a sociedade é complexa, precisa de mais mandamentos. Por que apenas 10? Por que 10 mandamentos apenas? É o que eu digo, tudo isso aqui é ilusão, é fantasia. Nada de Moisés, nada de Deus que escreveu essas loucuras aqui, nada. E por que 10 mandamentos? Ora, é tudo simbólico. A civilização hebraica, o povo hebreu trabalhava muito com números. Então, o número 10 é muito famoso na Bíblia, 10. O número 7 é muito famoso na Bíblia. A expressão 40 dias e 40 noites é muito comum na Bíblia. A expressão 3 dias e 3 noites é muito comum na Bíblia. O número 3 também é muito comum na Bíblia, não é? Então isso é mera repetição e mero simbolismo. Não quer dizer que, quando a Bíblia diz lá que chegaram 10 homens, não chegaram 10 homens. Quando a Bíblia diz 10 virgens, é por causa do sentido simbólico do número. Quando a Bíblia diz 12 discípulos de Jesus, não quer dizer que Jesus teve 12 discípulos. É uma referência às 12 tribos de Israel. Quando a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia e trabalhou em 6 dias, construiu tudo, o Deus hebraico, que não há Deus hebraico coisa alguma, mas quando a Bíblia diz que ele construiu o mundo em 6 dias, tudo, e descansou no 7º dia, isso aí é apenas simbolismo. Deus algum fez mundo algum e descansou no dia 7º. Nada. Tudo isso é simbolismo. E assim com o número 10. Até hoje, na nossa cultura brasileira aqui, há números que são preferidos do povo. O número 3 é muito preferido. Alguém diz assim, vamos contar até 3. Eu vou contar até 3 para vocês aparecerem daqui. Ninguém diz, vou contar até 4. Não. Ninguém diz, eu vou contar até 5. Não. É até 3. Ou então até 10. Então os números aqui, na nossa cultura brasileira, número 3 é muito famoso. O número 7 também é muito famoso. O número 10 também é muito famoso. A gente usa sempre, não é isso? No colégio, quando o aluno obtém uma nota ali, a nota máxima qual é? A nota 10. Olha aí. A nota 10, o número 10. Futebol, camisa número 10. É a mais preferida dos atletas, né? Pelé aí, número 10. E veja, as mãos. Nós temos aqui, quantos dedos nas mãos? 10. Nos pés, 10. Sempre o 10 é importante. Então isso é simbolismo. Não significa, quando a Bíblia fala de 10 dias, 7 dias, isso não quer dizer que foram 10 dias corridos, 7 dias corridos. É puro simbolismo, né? E aqui está em relação aos 10 mandamentos. Puro simbolismo. Na verdade, não há aqui 10 mandamentos, coisa alguma. Só há, no fundo, 8 mandamentos. 8. E aí, o povo foi e forçosamente jogou para 10 mandamentos. Como eu estou explicando aqui. Forçosamente. E a Bíblia é assim. Em várias partes da Bíblia, eu até anotei aqui, temos muita coisa com 10. Quer ver? Temos aqui os 10 mandamentos. Viu aí? Temos também na Bíblia aquela lenda das 10 pragas que o Deus hebraico jogou contra o Egito. Quantas pragas? 10. Olha aí como o número 10 é preferido. Não houve praga alguma, Deus algum, entidade sobrenatural alguma, jogou contra o Egito 10 pragas. Ao contrário, o Egito era o máximo há 4.000 anos atrás. Desculpe-me o pleonasmo. Há 4.000 anos. O Egito era o máximo há 4.000 anos. O máximo. Uma civilização muito evoluída em relação à civilização, por exemplo, dos cananeus, do povo hebraico, muito superior ao Egito. Tanto é que na Bíblia, o povo hebreu ia sempre ao Egito em busca de ajuda. Portanto, aí, o Egito sempre foi uma dádiva do Nilo, o grande rio Nilo.
Pois bem, então, veja, 10 pragas jogadas contra o Egito, lenda. Mas olha o número 10 aí. 10 mandamentos, olha o número 10 aí. E eu tenho mais aqui que eu anotei, só para... Veja aqui, ó. Aqui. Em Lucas, no Novo Testamento, capítulo 19, versículo 13, temos ali também, mais uma vez, o número 10. 10 minas, 10 servos, que são 10 escravos, e 10 cidades. Em Números, aqui no Velho Testamento, Números, capítulo 14, versículo 22, veja novamente o número 10. Temos ali 10 vezes em que o povo de Israel se revoltou contra o próprio Deus hebraico. 10 revoltas do povo de Israel. Olha o número 10. Tudo isso é simbolismo. Temos também em Mateus, capítulo 25, veja, no Novo Testamento, Mateus 25, capítulo. Temos ali a parábola das 10 virgens. 10 virgens. Olha o número 10. Isso não significa que realmente trata-se de 10 mulheres virgens. É só o simbolismo. Temos também em Lucas, capítulo 17, no Novo Testamento, versículo 12. Lucas 17, 12. Ali, o encontro de 10 leprosos com Jesus. Sempre é assim. A Bíblia é sempre assim. Sempre simbolismo. Tudo lenda. Tudo lenda. Em que números eram preferidos. Número 3, 40 dias, 40 noites. 40 dias, 40 noites. 3 dias, 3 noites. Número 3, número 7. Então isso é puro simbolismo. Aqui no fundo não há 10 mandamentos. Apenas 8. Porque não desejarás. Desejo não é ação. Não é mandamento. Exclui-se. Aqui era o 9. Exclui-se. Ficam 8. Aí alguém pergunta, mas por que apenas 10? Aí pastores evangélicos, pastores protestantes, padres católicos, cardeais, entram na fantasia, dizendo aos fiéis que os 10 mandamentos de Deus foram apenas 10, porque aqui são as 10 leis principais, e que as outras leis que Deus passou para o povo hebreu estão em outros livros, por exemplo, no Levítico. Pura conversa fiada dos pastores evangélicos, pura conversa fiada dos pastores protestantes, pura conversa fiada dos padres católicos, cardeais, etc. Pura, porque aqui não há lei importante alguma. A primeira delas é a pior. Não terás outros deuses diante de mim. Em que aqui o povo hebreu matava qualquer pessoa que viesse a adorar outros deuses, além do Javé. Portanto, aqui tudo isso é conversa fiada dos líderes religiosos. Líderes religiosos enganando o povo fiel, coitado. Então veja, que importância aqui? Crimes mais severos não estão aqui. É por isso que essa lei aqui não é a principal. Não é a principal. Os 10 mandamentos não são os dispositivos legais principais, coisa alguma. Onde está aqui o latrocínio, que é pior do que o homicídio? Veja aqui, ó, no versículo 13 de Êxodo 20, está escrito, ó, não matarás. Aqui é homicídio. Só que aqui a expressão é errada, como já expliquei, né? Uma formulação errada. Não matarás, que está aqui no Código Penal, ó, matar alguém, o correto. O correto, a expressão correta é matar alguém, e não matarás. Expliquei isso aqui em outros vídeos, né? Pois bem, então veja, ora, o latrocínio é um crime pior do que o homicídio. O latrocínio é um crime pior do que o homicídio. E o latrocínio não está aqui. Latrocínio é quando uma pessoa mata outra pessoa para roubar. É um dos piores crimes do Código Penal. Um código evoluído. Aqui é atrasado. Então veja, ora, aí alguém diz, não, mas aqui está, não matarás e não furtarás. Errado, errado. O latrocínio é um crime complexo, diferente. Matar é uma coisa, homicídio. Furtar é outra coisa, é furto. Roubar é outra coisa, é roubo. Latrocínio não. Latrocínio é quando o roubo e a vida de uma pessoa, o roubo e a vida de uma pessoa, no caso aí ceifada, exterminada, ocorrem ao mesmo tempo.
Um cidadão, quando mata alguém para roubar, isso aí não é um crime de roubo, mas um crime de homicídio não. É um crime de latrocínio, que está aqui no Código Penal brasileiro, porque é um código evoluído. Repito, o crime de latrocínio é pior do que o crime de homicídio. E aqui está a prova. Artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte do Código Penal brasileiro. Está escrito lá: se em decorrência de um roubo, a vítima vem a falecer, aí é latrocínio. É latrocínio. E a pena é muito maior do que aquela combinada ao crime de homicídio. Homicídio está aqui, diz a pena, simples, de 6 a 20 anos. Latrocínio, de 20 a 30 anos e multa. Portanto, aí o crime de latrocínio é muito pior do que, é pior do que o crime de homicídio. E o de latrocínio não está aqui, já que os líderes religiosos dizem que isso aqui é uma lei, os 10 mandamentos são uma lei mais forte, né? Mais importante. Nada, tudo conversa fiada. Então aqui veja, o versículo aqui, outro mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ora, falso testemunho não chega nem aos pés do latrocínio, que é muito pior. E o latrocínio não está aqui. Tudo isso eu estou provando que os 10 mandamentos, infelizmente o tempo vai acabar, que os 10 mandamentos, na verdade, não são 10 mandamentos coisa alguma. Nada. É um código de leis, um código ridículo, ultrapassado, que prova fielmente que foi feito por um povo que via o mundo de forma deturpada, um povo perverso, que não permitia a liberdade de crença, que tratava a mulher como um mero objeto, e que aqui está nos 10 mandamentos, que não há Deus algum, entidade sobrenatural alguma, boa, misericordiosa e inteligente, que fez uma porcaria dessa. Isso aqui é apenas uma lei antiga, absurda. Portanto, aí mais um vídeo, o 5º. Amanhã virá o 6º vídeo, né? E por aí vai. Tudo isso apenas sobre os 10 mandamentos. E ainda nem comecei. Muito obrigado.